E bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estava lendo a Bíblia e, como sempre, assim, o Espírito Santo começa a fazer um rebuliço no meu coração para eu compartilhar o que eu tô lendo e aprendendo com vocês. E como eu disse, eu comecei a ler a Bíblia do início, estou em Gênesis, e estou lendo a história de José. E o Espírito Santo pediu para que eu compartilhe o que eu tenho aprendido com vocês. Então vamos lá. Gênesis 37 começa a falar sobre a história de José. Como eu disse, estou aprendendo e gosto de compartilhar com vocês para ter uma troca também, para ir aprendendo junto com vocês, tá? Aqui a história de José, eu ainda não li toda, mas até onde Deus tem tocado no meu coração falando do processo, né, de José e de toda a sabedoria que Deus dá para ele, sabe? Então, as palavras, eu acho que eu posso dizer chave nisso tudo, é o processo dele e a sabedoria, porque muitas das vezes a gente passa por situações na nossa vida que a gente fala, meu Deus, será que isso nunca vai passar? Enfim, e a gente às vezes tenta atropelar o processo do que Deus está fazendo, do aprendizado que Deus está dando pra gente, da maturidade que Ele está dando. Não é fácil, é doloroso, mas quando a gente passa etapa por etapa, um passo de cada vez, da maneira que Deus quer, sempre vai ter um resultado além do que a gente imagina, né? O resultado de todo esse processo é que nem a borboleta, né? Até ela virar borboleta, ela passa por um processo até ela virar aquela linda borboleta. Então, a mesma coisa é assim com a gente. José, né, filho de Jacó, ele era o filho querido do pai. Por quê? Porque ele era filho da mulher no qual Jacó era extremamente apaixonado, né? Enfim, eu não vou entrar muito nesse assunto, mas quem quiser ler, explica o porquê que Jacó amava muito, porque ele gostava mais dessa mulher, né? Tipo, porque até então o interesse dele era por ela. E a outra mulher dele veio de encomenda. Enfim, lê a história que vocês vão entender. Lê a palavra, né? Então vamos lá. José tinha 17 anos e ele foi vendido pelos seus irmãos. Por quê? Os irmãos tinham inveja e ciúmes dele por ele ser o queridinho do pai. E José tinha sonhos que eram revelações de Deus. E nesse sonho, quer ver? Pareceu-me que estávamos atando feixes nos campos. Eis que meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodearam e se prostraram diante do meu. Seus irmãos lhe indagaram: queres acaso governar-nos como rei ou dominar-nos como senhor? E eles o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e suas intenções. Então, assim, para ele falar isso, contar esse sonho para os irmãos dele, ele estava muito na inocência, né? Porque só se ele era muito ousado em contar algo do tipo, né? Enfim. Então ele teve esses sonhos e os irmãos já tinham ciúmes, uma treta danada, venderam José. Eu não vou ficar falando tudo sobre a história, eu estou resumindo para chegar ao ponto que eu quero. Isso aqui tudo é em Gênesis 37, então se você quiser ler tudo direitinho é só pegar a Bíblia, tá? Então ele foi vendido com 17 anos, foi vendido a Potifar. E Potifar era um oficial que era capitão da guarda do palácio. Isso lá no Egito, né? E aí diz aqui, ora, Yahvé, o Senhor estava com José, que em tudo teve êxito, e passou a morar na casa do seu senhor egípcio, né? Então, Deus estava sempre com ele, por mais que ele estivesse passando por a situação mais difícil da vida dele, foi vendido pelos irmãos, passou por várias tretas, então assim, mas Deus sempre estava com ele, fazendo com que as coisas acontecessem, né, dessa maneira. E José ganhou a simpatia do seu dono, com que o promoveu a seu ajudante pessoal como administrador de seus bens. Pensa, o cara tinha acabado de conhecer ele, já pegou uma confiança tão grande nele que promoveu ele para tomar conta de todos os seus bens. E aqui diz assim, o Senhor abençoou toda a casa do egípcio em consideração a José. Então assim, as bênçãos de Deus estavam sobre ele e ele emanava
tudo aquilo que Deus o abençoava, ele emanava a luz de Deus, sabe? Então, assim, ele conseguiu a confiança, né, deste homem que, enfim. Só que aí, no meio disso tudo, a mulher do cara aí, do senhor dele, ficou apaixonada por ele, porque queria José de todo jeito, fez o que fez para que José deitasse lá com ela e ele resistiu de todas as formas. Até um dia que ela arrumou um jeito de incriminar José, que estava fugindo dela, e ela segurou acho que é a manta, é o manto, e ela alegou pro marido que José tentou, né, abusar dela, enfim, e tanto que o manto dele ficou lá. Aí o homem acreditou na esposa e mandou José pra prisão, pra ser preso. Nisso, Deus continuava com José. Quando ele foi mandado pra prisão, tá aqui, ó. Contudo, Yahvé o Senhor assistiu José, estendeu sobre ele a sua bondade e poder e fez encontrar graça aos olhos do carcereiro-chefe. Mas antes, olha só, o negócio da mulher do senhor dele que tentou incriminar ele sempre se recusava e ele diz assim, ó, pra ela: como poderei eu cometer algo tão perverso para com meu Senhor e pecar contra Deus? Cara, era um homem segundo o coração de Deus, né? Tem tantas pessoas que dizem, eu não resisti, eu fui fraco, a carne é fraca, mas quando você tem Deus no coração, o Espírito Santo fala mais alto e não tem carne que prevaleça num homem e numa mulher segundo o coração de Deus. Só um adendo, tá? Enfim, voltando. Então, o Senhor fez encontrar graça aos olhos do carcereiro-chefe. Ele foi lá para ser preso, né? E o carcereiro-chefe transferiu para José toda a autoridade sobre o cárcere e sobre todos que estavam ali presos. Ele se tornou supervisor da prisão. Gente, tudo isso é o processo dele. Imagina, aqui na Bíblia estou resumindo a história, mas imagina todo o sofrimento dele, né? De fazer tudo certinho, a mulher vai, incrimina ele vai e manda ser preso. Mas o tempo todo ele é um homem que era fiel a Deus, temente a Deus, e Deus estava sempre com ele. Olha só, em nenhum momento ele deixou de passar por adversidades, tá? Ele foi preso, mas o Senhor estava com ele, né? E então tá, o carcereiro-chefe passou a não se preocupar com mais nada, pois tudo corria bem sob a administração eficaz de José. Isso porque o Senhor estava com José e o abençoava com bom êxito em tudo que realizava. Tudo que ele fazia, Deus estava lá emanando a sabedoria dele, ajudando ele, e ele foi passando pelos processos, né? Até que um dia o rei do Egito mandou para prisão um padeiro e um copeiro. Resumindo, os dois foram presos e os dois tiveram um sonho. E José, como carcereiro, né, tipo, tomando conta ali do negócio todo, chegou e falou assim: por que tens hoje o vosso rosto abatido? E eles responderam: tivemos sonhos estranhos e não há ninguém que consiga interpretar. Mas aí José lhe explicou: é Deus quem dá a interpretação. Presta atenção nisso. Parece algo nada que ele falou, nada, é tipo assim, coisa simples. Mas ele diz bem claro que sonho, passado, futuro, presente, somente Deus tem o controle, somente Deus sabe. Então, para revelar o sonho de alguém, só Deus diz a verdade, né? Então, assim, ele diz bem específico aqui assim: aí eles disseram, tivemos sonhos estranhos e não há ninguém que consiga interpretar, mas José lhe explicou: é Deus quem dá a interpretação. Todavia, conte-me os sonhos, até porque um homem segundo o coração de Deus, tinha ali Deus atuando nele. Enfim, os homens foram contar os sonhos. José, através, né, da sabedoria que Deus deu para ele, a revelação que Deus deu para ele, revelou os sonhos para eles da maneira certinha como ia acontecer. Só que aí ele chegou e falou assim: contudo, lembra-te de mim quando estiveres vivendo bem na companhia do faraó e tenha a bondade de interceder por mim junto ao rei, ajudando-me assim a sair dessa cadeia. Porque um deles, o copeiro, no sonho que José revelou, que ele teve, José entendeu que ele voltaria, né, para faraó e seria perdoado, enfim, mas o padeiro ia ser morto. O faraó ia mandar matar ele. Então ele pede pro copeiro para que quando ele fosse de volta para faraó, para ele lembrar dele, né, para ajudar ele a sair daquela situação. Só que
quando o cara voltou lá, que aconteceu exatamente como Deus revelou a José, quando o copeiro chegou para Faraó, ele esqueceu do José e não falou dele. Então foram mais tempos aí que José passando ali naquela situação toda, mais o processo. Isso ali, passinho atrás de passinho. Beleza, mas olha como é que as coisas funcionam. 2 anos se passaram. O rei do Egito começou a ter sonhos e ele estava muito assustado com os sonhos que ele estava tendo. E ele queria alguém para interpretar o sonho dele e ninguém estava conseguindo interpretar o sonho dele. Até que um dia, o copeiro, que José, né, que Deus usou para revelar o sonho, que José usou José, ouviu, né, o rei falando isso e falou: "Ah", aí ele lembrou de José. E ele diz assim: "Então o chefe dos copeiros dirigiu a palavra ao faraó e lhe declarou: devo confessar minhas faltas. Ele lembrou de José que ele tinha esquecido e contou para ele que José interpretou o sonho dele e que aconteceu da maneira exata, que Deus revelava para José os sonhos, aquilo tudo mais. Então, Faraó mandou José ir lá, né, para saber do sonho. E então Faraó dirigiu a palavra a José e declarou: eu tive sonhos que ninguém consegue interpretar. Entretanto, ouvi dizer de ti que quando ouves qualquer sonho pode decifrá-lo. Contudo, José disse a Faraó: quem sou eu? É Deus quem dará ao faraó uma resposta favorável. Mais uma vez, José engrandece a Deus. Ele poderia muito bem chegar, eu revelo mesmo os sonhos, eu sei. Mas ele sabe que nada vem dele, que ele não é nada sem Deus, que é Deus que dá sabedoria, que é Deus quem revela as coisas para ele. Então, mais uma vez, ele engrandece o Senhor dizendo: quem? Eu? Quem sou eu? É Deus que revela, Deus que dará a Faraó uma resposta favorável. Enfim, José vai, Faraó conta para José os sonhos e José revela para eles, né, tudinho como iria acontecer. E aí, o sonho era o seguinte, né, que Faraó, vou contar um dos sonhos, mas que os 2 sonhos que ele teve era a mesma coisa. Ele sonhou com 7 vacas gordas e que estavam, tô resumindo, tá? E 7 vacas magras. Mais ou menos isso. E aí, as 7 vacas magras comiam as gordas e continuavam magras. Ou seja, José falou para ele que no Egito teriam 7 anos de muita abundância e que teriam 7 anos de tanta fome que o pessoal ia morrer de fome. Então José falou para ele assim: agora, portanto, que o faraó escolha um homem inteligente e sábio e o estabeleça sobre toda a terra do Egito. Que o faraó haja e institua funcionários supervisores na terra para recolher 1/5 da colheita, enfim. Isso ele explicando para o faraó que ele tinha que pegar um homem para tomar conta disso, para que não houvesse fome, né, nesses 7 anos que estaria de vacas magras, né? Então, Faraó chega para José e fala: a palavra e o plano de José agradaram ao faraó e a todos os seus sábios e conselheiros. E, portanto, o faraó proclamou diante de sua corte e oficiais: encontraremos um homem como este, em quem esteja o Espírito de Deus? Então o faraó declarou a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão perspicaz e sábio como tu em nossas terras. Tu serás o administrador do meu palácio e todo o meu povo se conformará às tuas ordens. Só no trono te precederei. Olha isso. O faraó disse mais a José: vê, eu te estabeleço sobre toda a terra do Egito. E o faraó tirou do seu dedo seu anel, selo, e o colocou no dedo de José. Mandou que o vestissem com linho fino e colocou uma corrente de ouro fino em volta do seu pescoço. Também o convidou a subir em sua segunda carruagem, blá, 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 blá. E ainda acrescentou o faraó: eu sou o faraó, mas sem tua permissão ninguém erguerá a mão ou o pé para dar um passo em toda a terra do Egito. Aí aqui, José tinha 30 anos quando se apresentou diante do faraó, rei do Egito. Gente, no início José tinha 17 anos. Isso tudo foi acontecer quando ele tinha 30 anos. É o processo dele. Então ele percorreu por todo esse caminho
junto com Deus, com paciência, com fé, sendo temente a Deus, a sua palavra, sendo fiel, se humilhando até o dia que o rei do Egito... Gente, então assim... E agora uma coisa sobre a sabedoria. Visto que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão perspicaz e sábio como tu em nossas terras. Eu escrevi aqui no meu caderninho. Calma aí. A maior e plena sabedoria vem de Deus. A sabedoria do homem é mundana. A sabedoria de Deus é eterna, insondável e inesgotável. Ele nos oferece essa sabedoria. Basta a gente buscar. Gente, a sabedoria que José teve aqui nesse processo dele, Deus nos oferece todos os dias. Basta a gente... Agora vamos aqui em Tiago. Tiago. Primeiro Tiago, versículo 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus, que a todos concede liberalmente com grande alegria. Gente, para Deus, dar a sabedoria dele pra gente é uma alegria. Todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida. Pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor, pois é vacilante e inconstante em todos os teus caminhos. Ou seja, para a gente ter essa sabedoria, basta a gente pedir com fé. Com fé, acreditando que Deus concede essa sabedoria sobrenatural, inesgotável. Então, basta a gente buscar com toda a nossa fé em nosso coração. Então, gente, resumindo, aqui o que eu queria falar, tem processos dolorosos da nossa vida. Você imagina, José foi vendido pelos irmãos dele, que ele, na inocência, foi contar os sonhos, aquela coisa toda. Era o queridinho do papai, né? Mas era um homem temente a Deus, fiel a Deus. E mesmo assim passou por isso tudo, porque Deus foi amadurecendo, moldando ele para ele chegar no lugar que Deus queria que ele chegasse. E não foi qualquer lugar. José foi empossado no comando de toda a terra do Egito. Foi só esse lugar que Deus quis que ele chegasse. Mas para ele chegar ali, ele não pulou os processos dele, ele não quis fazer com as próprias mãos, ele não quis... Não, ele foi tudo de acordo com a vontade de Deus. Ele não pulou nenhum processo. E quando ele estava pronto, Deus colocou ele no lugar que ele queria. Então, vamos pedir ao Senhor, ao Espírito Santo, para que a gente não pule os processos, para que a gente saiba passar por cada um deles, por cada etapa, sendo forjado por Deus, sendo moldado, sendo construído da maneira certa para que a gente chegue no lugar que Deus quer, sabe? Então, assim, tenha calma, tenha paciência, não se deixe levar pelas circunstâncias. Eu falo isso aqui pra você, mas falo pra mim também. Eu preciso ouvir isso da minha própria boca, sabe? Todos os dias, porque não é fácil. Então a gente tem que lembrar isso todos os dias. Não desanima, Deus é contigo, Ele tá vendo. E Ele tá cuidando de tudo. A situação pode ser a mais difícil, mas Ele tá cuidando. Seja fiel no pouco, seja fiel no muito, em cada detalhe, no que você falar. A honra e a glória é dele. Nada vem de você, nada vem de mim. Não é por causa das nossas boas obras, é pela graça. Então tenha calma, peça sabedoria e viva o processo direitinho com Deus. E clama pela sabedoria dele. Clama pela sabedoria dele. Então, hoje a minha oração é essa. Vamos orar. Meu amado Senhor, soberano Deus, eu quero clamar com todo o meu coração e com a fé. Seja, mesmo que eu possa ter a menor fé, Senhor, o que eu tiver aqui dentro de mim, eu quero te clamar com todo o meu coração, com todo o meu entendimento, por mim e por todas as pessoas que estão ouvindo, Senhor. Nos conceda a tua sabedoria, Senhor. Mas nos conceda a tua sabedoria não só pelas coisas boas que o Senhor pode nos proporcionar, mas nos conceda a tua sabedoria para que possamos ser pessoas que te honrem em tudo o que fizermos, Senhor.
Nos dê sabedoria para sermos pessoas que te agradam, em que o Senhor tem prazer de cuidar e de fazer o que o Senhor quiser. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e as suas demais coisas vos serão acrescentadas. Que a gente venha ter amor pelo Senhor, pelo que o Senhor é e não pelo que o Senhor tem a nos oferecer. Que a gente venha, tu és o Deus, que tu és o amor. Que a gente venha aprender a te amar cada dia mais, Senhor. Então nos conceda a tua sabedoria que vem das tuas mãos, que vem da tua essência. Nos conceda, Pai, nem que for um pouquinho, para que a gente possa ser pessoas segundo o teu coração. Para que a gente não deixe nossos pés vacilarem aqui nesse mundo tão maldoso, Senhor. Não nos deixe os nossos pés vacilarem. Nos proteja de toda armadilha do mal. Não nos deixe desviar nossa mente, a nossa fé do propósito que o Senhor tem para nós. Que quando a gente estiver fraco, quando a gente estiver no chão, que teu Espírito Santo venha nos trazer renovo, paz, conforto e nos venha lembrar de que o grande eu sou é por nós. Em nome de Jesus, Senhor. E quem estiver passando por processos dolorosos, que o Senhor, que tem a paz que excede o entendimento, venha sobre os corações como um bálsamo, como um renovo. Renova a nossa mente a cada manhã. Nos instrua nos teus caminhos, para a honra e glória do teu nome. Nós sabemos que nada merecemos, que tudo é pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigada, Senhor. Nós te amamos e te adoramos em nome de Jesus. Amém. Então, gente, esse é o vídeo. E vamos aprendendo juntos, né? Um grande beijo no seu coração, que Deus te abençoe, que Ele nos conceda a sabedoria, o renovo que a gente precisa nesse mundo tão complicado, difícil, e que venhamos aprender cada vez mais juntos a crescer em Cristo juntos, tá? Não deixa de curtir, de se inscrever, de compartilhar. Tamo junto. Um grande beijo e compartilha suas experiências comigo também, tá? Fui! Antes de terminar o vídeo, queria mostrar pra vocês como é que Deus confirma as coisas com a gente. No dia 9 eu gravei o vídeo, vou colocar aqui pra vocês a foto do registro do vídeo. E no dia seguinte eu fui ler um devocional que eu leio de um aplicativo chamado Glorify. Glorify é alguma coisa assim, não sei se estou falando certo. E cara, foi a mesma coisa, a mesma pregação, a mesma palavra. Eu nem imaginava, foi algo realmente assim de Deus, assim, tipo confirmação dele, sabe? Como se estivéssemos todos ligados ali realmente com a vontade dele. Então, só para mostrar para vocês como é que Deus faz, como Ele confirma. E mais do que nunca, eu só tenho a agradecer a Ele, porque é um prazer enorme poder falar da palavra dele. Quem sou eu? Igual José disse, né? Quem sou eu? Então, é isso, gente. Deus é incrível, Ele vai mostrando as coisas nos detalhes. Nós não somos capazes de nada, mas Ele nos torna capazes de acordo com a sua vontade, sabe? Então é isso. Agora eu vou de vez, tá? Um beijo.